Amém. Facebook já está conectado, Instagram, YouTube. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal do Meet, para Maria Oliveira, para Cláudia, para Vânia, para Duda. Amém. A paz do Senhor Jesus para o pessoal que vai ouvir pelo áudio. Amém. Tem um aluno que me pediu agora para todo dia, quando iniciar a aula, eu falar o nome da música, porque ele falou que às vezes ele quer ouvir de novo. A paz, Duda, amém. Eu vou falar, não tô muito bem não, mas eu já vou falar. Amém. Obrigada, viu, pela preocupação, Duda, pela pergunta. Você tá bem, Duda? A Duda tá no Meet. Amém. Você tá bem, Duda? Tá tudo bem contigo? Amém, glória a Deus. Então, eu vou falar o nome da música, tá? Porque ele falou, passa o nome da música, às vezes a gente quer ouvir de novo e eu não sei o nome da música. Toda vez antes de começar a aula, né, é que no Facebook, no Instagram e no YouTube não passa a música, mas eu deixo gravado no áudio e o pessoal do Meet acompanha a música. A música de hoje se chama Acende Outra Vez. É de Jefferson e Suelen, tá? Então, quem quiser ouvir a música de novo é Acende Outra Vez, Jefferson e Suelen. A paz, Manuel, amém. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre Provérbios 9. Vocês estão vendo que eu não tô com a cara muito boa, né? Tô até meio descabelada. É que eu não tô legal, gente. Então hoje eu vou ser bem objetiva, tá? Hoje eu não vou, assim, ficar antecipando o acontecimento. Às vezes eu tento jogar um pouquinho do livro de Apocalipse, tento falar algumas coisas pra dar sede na pessoa, né? E não vai dar hoje, eu vou ser bem objetiva mesmo, tá? Mas vai ser uma aula boa, vocês vão entender, tá? Porque eu tô com febre, né? Eu acabei de medir, tô com 38,5 de febre, eu não tô muito legal, né? Tomei remédio, tudo. Mas eu vou ser bem objetiva, tá bom? E Deus vai sustentar, amém? Em nome de Jesus, a gente vai conseguir ter essa aula. Amém, Duda, obrigada. Provérbios 9, gente, é um capítulo muito legal. Amém, Duda. É um capítulo muito legal, a gente tem muito que aprender com esse capítulo, tá? Então, é mais um capítulo de sabedoria. Vocês lembram que eu havia falado, né? Às vezes a gente fica ansioso, né? Cadê o conselho? Eu quero logo um monte de conselho. A gente quer um monte de conselho logo, né? Mas eu já disse, os primeiros capítulos do livro de Provérbio, Salomão separa, até ali o capítulo 9, Salomão separa para nos fazer entender a importância da sabedoria. Então, antes dele chegar com todos os conselhos, que a gente vai ver muitos, ele vai passar muitos conselhos pra gente, mas antes dele chegar e falar um monte de conselho, ele vai falar pra gente qual é a importância da gente ouvir esses conselhos, da gente buscar a sabedoria, da gente buscar o entendimento de Deus, de buscar a sabedoria, o temor de Deus. Então, ele passa esses 9 capítulos focando nisso, tá? Então hoje é mais um capítulo que ele vai focar na importância da sabedoria. E é um capítulo muito importante, por quê? A voz tá falhando? Deixa eu ver, o Manuel escreveu alguma coisa, deixa eu ver se ele foca. Tá bom o som? O Manuel colocou, eu pensei que minha voz estava falhando. Amém, amém. Amém. Socorro, Sônia, né? A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas, amém. Então, o capítulo 9, gente, é um capítulo muito importante, né? Às vezes a gente vai falar, ele vai falar de novo sobre sabedoria, só que agora é o fechamento, tá? Então, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele fica focando em falar sobre a sabedoria pra gente, e agora ele vai fazer esse fechamento, e então ele vai vir com um monte de conselhos para um monte de áreas da vida, sabe? Para um monte de coisa, tá? Então, é muito importante esse capítulo, porque de agora em diante a gente vai começar a ouvir um monte de conselhos, realmente. Apesar que a gente já tem ouvido, né? Mas até então ele tem focado em nos explicar qual a importância da sabedoria, de buscar a sabedoria, de buscar o conhecimento, né? Tá bom? Eu vou orar aqui rapidamente. A gente começa então o livro de Provérbios, capítulo 9, tá? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor venha, Pai, se manifeste através de nós, através das nossas vidas, Pai. Faz o Seu impossível, meu Deus, faz o Seu extraordinário sobre cada um de nós, Pai. Nós temos prazer em Te servir, nós temos prazer, meu Deus, na Tua palavra e na Tua presença. Que o Senhor venha nos incendiar com o Teu fogo. O Espírito Santo vem e nos
incendeie, para que sejamos brasa vivas e que venhamos a incendiar outras pessoas em o nome de Jesus, amém. Meu Deus, que a sua vontade prevaleça sobre nós, que a tua vontade se cumpra sobre cada um de nós, que os seus planos se realizem, Pai, porque nós temos prazer em ti, nós temos prazer nos teus caminhos, nós temos prazer na tua vontade. Nos ensina a tua verdade, porque se nós a compreendermos, realmente nós a seguiremos, Pai. Se nós tivermos um verdadeiro entendimento sobre a verdade, Pai, nós não nos desviaremos dela. Então, Pai, abra os nossos olhos, abra as nossas mentes, abra os nossos corações, meu Deus, se torna claro a cada um de nós, Pai. Meu Deus, trabalha em cada mente que está aqui endurecida. Trabalha em cada coração que está aqui cheio de dúvidas. Trabalha em cada pessoa que chegou aqui toda afrontosa. Que o Senhor trabalhe sobre cada uma dessas pessoas e que seu Espírito Santo as convença, que seu Espírito Santo entre sobre cada uma delas com o fogo. Que a tua palavra venha surtir os efeitos que ela tem e convencer essa pessoa dos pecados, dos erros e levá-la à verdadeira mudança, Pai. Em nome de Jesus, a verdadeira conversão. Meu Pai, que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, porque nós somos falhos, nós somos apenas pó, Pai. Perdoa, Pai, a nossa iniquidade, meu Deus, porque nós não somos merecedores. Mas o Senhor derramou sobre cada um de nós a sua graça, Pai. Se lembre disso, a tua longanimidade, meu Deus, é boa, é perfeita. O Senhor disse isso, tua paciência é longa, Pai, que assim seja, meu Deus. Estica a tua paciência para conosco, Pai. Nos ensina com carinho, com amor, com mansidão, Pai. Não se esqueça dos seus bons atributos, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, derrame sobre cada um de nós todas as boas palavras que o Senhor um dia disse, que o Senhor cumpra as suas boas promessas sobre cada um de nós, Pai. Tudo aquilo que o Senhor um dia prometeu a todos aqueles que um dia creram no Senhor, que um dia te seguiram, todos aqueles que seguiram os teus caminhos, te buscavam, Pai, te amavam incessantemente, tudo aquilo de bom que o Senhor disse para essas pessoas, que se cumpra sobre nós também, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor me use, Pai, em nome de Jesus, que não seja pela minha força, mas que seja pela tua, porque a tua palavra diz, quando eu sou fraco, eis que eu sou forte, porque o seu poder se manifesta na minha fraqueza, Pai, e que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor me use, meu Deus, que o Senhor use a minha boca, que o Senhor me use para propagar a tua verdade, meu Deus, que a tua palavra corra sem obstáculos, que a tua palavra ultrapasse fronteiras, que a tua palavra chegue ao ouvido de quem a ouve de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível e de uma forma irresistível. Que essa pessoa venha, meu Deus, a se convencer da tua verdade, que ela venha, meu Deus, a não resistir e se entregar totalmente a ti, que ela venha mergulhar na tua presença, que ela venha ter cada vez mais sede e fome de ti, que ela venha te buscar incessantemente, que ela venha querer cada vez mais de ti, que ela seja insaciável assim como era Moisés, Pai. Quanto mais ele te conhecia, mais ele queria ver de ti. Para ele nunca era o suficiente. Moisés falava contigo face a face dentro daquela tenda. Ele via a tua glória através da nuvem, mas ainda assim Moisés um dia disse: Deus, me deixa ver a tua face. E que sejamos assim como Moisés era, que sejamos insaciáveis, que queiramos cada vez mais a tua presença, que busquemos cada vez mais, meu Deus, da tua virtude, que busquemos cada vez mais da tua verdade, que venhamos a ler cada vez mais a tua palavra, para que venhamos a compreender o que ela diz, Senhor, amém. Meu Deus, que o Senhor nos conduza nessa jornada, que o Senhor nos guie, que nos afaste de todo mal, que o Senhor nos proteja de todo mal, que os seus anjos acampem ao nosso redor e nos livre, nos proteja de todo mal, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, amém. Amém, amém, amém. Então, como eu disse, gente, hoje eu não vou tirar dúvida, tá? Porque eu tô com febre, eu não tô muito legal. Antes de começar a aula, eu medi a temperatura, eu não tô muito bem. Tá 38,5, eu tomei um remedinho já, mas eu não tô muito bem, tô bem cansada. Então, eu vou ser bem objetiva, tá? Eu não vou ficar tirando muita dúvida, né? Falando sobre coisa aleatória, né? Vai ficar falando sobre apocalipse, coisa que não tem a ver com a aula de hoje. Não vou falar, tá, gente? Senão, é difícil, tá? Então, hoje eu vou focar. Amém. No versículo 1, já vou começar então, tá? Amém. No versículo 1 diz assim, Salomão fala, né? A sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. A gente fala aí, o que tem a ver, né? E daí, né?
O que que significa essas 7 colunas? Significa, gente, é muito importante para a construção de uma casa, construção de um local, as suas colunas, porque ela é o que sustenta de pé aquilo. Então, o que que Salomão está querendo dizer aqui? Que a sabedoria, ela construiu a casa dela muito bem sustentada. Não há vento que derrube a casa da sabedoria. Ela está bem alicerçada, né? São 7 colunas, então ela está muito firme, né? E esse número 7, a gente já viu na Bíblia, que quer dizer, né, o número perfeito, o número da perfeição, né? Então, ela construiu de uma forma perfeita a casa dela. Não vai cair, não vai desmoronar. É bom a gente ter isso em mente, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre a casa da falta de juízo, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre a sabedoria e sobre a falta de juízo. E Salomão vem comparando as duas, tá bom? Então, a mesma coisa que ele fala sobre a sabedoria, ele fala como funciona com relação à falta de juízo. Então, a sabedoria tem uma casa sustentada por 7 colunas. E depois a gente vai ver a casa da falta de juízo daqui a pouquinho, tá? Então é isso. A casa da sabedoria é muito bem sustentada. Ela não vai cair, ela não vai quebrar. Versículo 2 diz assim: a sabedoria, ela mandou matar todos os animais dela, né? E ela mandou preparar. Deixa eu ver o que o Manuel falou. Amém, Manuel, amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Que Deus, amém, haja. Deus tem falado bastante comigo para ir para um lugar físico, né? Deus até tem me mostrado, assim, algumas coisas, né? Mas amém, né? Seria mais pro ano que vem, né? Mas eu vou esperar, assim, né? Deus ir guiando, né? Deus ir mostrando, mas amém. Que Deus cumpra a vontade dele, né? A gente fica meio assim, com receio, né? Quando Deus fala algo assim, né? A gente fica, meu Deus, Jesus, né? Oh, meu Deus, é além das minhas forças, né? Além da minha capacidade, né? Foi assim no início desse projeto, né? Quando Deus falou, eu falei, ai Deus, mas eu vou fazer isso, né? Mas Deus, né? Deus capacita, né? Deus provê, né? Deus dá provisão. Então, no versículo 2, a sabedoria falou: ó, eu já mandei matar os meus animais para fazer um grande churrasco, para fazer um grande banquete, né? Eu já mandei preparar o vinho, já preparei um vinho ali, já arrumei a mesa e já fiz um grande banquete. A sabedoria tá falando. Então, a sabedoria pegou as empregadas dela e mandou as empregadas dela saírem gritando pelos lugares mais altos da cidade. A sabedoria, tá? Então, o que as empregadas da sabedoria estão gritando pelos lugares mais altos da cidade? A gente vai começar a ver que vai ter uma contraposição aqui entre a sabedoria e a falta de juízo, como eu disse. Quando tá falando sobre a sabedoria, a gente vê uma exaltação da sabedoria, né? A sabedoria, ela tem uma casa segura. A sabedoria, ela é próspera. Ela tem empregados, ela é próspera, a sabedoria, né? Então, a gente começa a observar essas coisas, tá? É importante para daqui a alguns versículos o que a gente vai falar. Então, o que essas empregadas ficam gritando? Que a sabedoria mandou elas gritarem, né? O que essas empregadas ficam gritando em torno da cidade? Então, no versículo 4 diz o que a sabedoria fica gritando. As empregadas da sabedoria ficam gritando. Elas ficam gritando assim para todo mundo. Vocês que são tolos, né? Vocês que se recusam a conhecer a sabedoria, vocês que se recusam a conhecer a verdade, né? Vocês que acham que sabem muito, que sabem tudo, né? Vocês que são os tolos, né? Que se recusam a ter juízo, né? Venham para cá. Venham para esse banquete que a sabedoria está fazendo. E para as pessoas que não têm juízo, né? Para as pessoas que não sabem discernir, né? Porque o tolo, né? Tem uma diferença entre o tolo e o sem juízo, né? O sem juízo é aquele que não sabe discernir entre o que é certo e o que é errado, né? Ele não sabe discernir. O tolo, ele tem nele como se fosse uma ingenuidade. Ele não sabe nada. Ele é ignorante. Essa é a diferença do tolo. Ele é burro. É nesse aspecto, entendeu? Ele é burro. O tolo, ele não sabe de nada. Ele não sabe nada, nada, nada. O sem juízo, ele sabe, só que ele sabe errado,
entendeu? Ele acha que o que é certo é errado, o que é errado é certo, e é isso. Enquanto que o tolo não sabe nada, tudo que o sem juízo sabe é errado, mas o tolo não sabe nada, né? Nesse sentido. Então, vocês que são sem juízo, vocês que não sabem o que é certo e o que é errado, né? No versículo 5, os empregados da sabedoria dizem: venham para cá e comam da comida da sabedoria, né? E bebam do vinho que a sabedoria misturou, né? Deixem, versículo 6 diz, deixem de uma vez por todas a companhia dos tolos. Parem de viver com esse povo tolo, porque assim vocês vão viver. E é verdade, né? Às vezes você anda, foi que eu dei o exemplo uma vez numa aula, você anda com gente tola, gente que não mede as suas ações, uma hora essas pessoas vão pra cadeia, tu vai junto. Você vai junto, é assim que funciona, né? E é isso que ele tá dizendo aqui, a sabedoria diz isso, né? Deixe a companhia dos tolos, pare de ficar andando com os tolos, e assim vocês vão viver. Sigam o caminho do conhecimento, né? Então, sigam o caminho do entendimento. Não sigam, vocês lembram que eu expliquei o que é o tolo? O tolo é quem não sabe de nada. O tolo é quem não conhece nada. O tolo é o ingênuo, não entende nada. Então, aqui a sabedoria está falando, parem de andar com os tolos e venham ao meu banquete para vocês terem conhecimento, né? Sigam o caminho do conhecimento, ou seja, passem a entender as coisas, né? Em vez de não saber de nada, comecem a entender as coisas, comecem a ter o entendimento, o conhecimento das coisas. E no versículo 7, gente, vem algo muito importante. No versículo 7, aconteceu já isso muito na minha vida. Até que hoje eu não faço mais isso. Hoje eu entendi, né? No versículo 7, a sabedoria diz assim, né? O que repreende o zombador traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. O que acontece? A sabedoria está falando, cuidado. Não repreenda o zombador. Quando você repreende um zombador, ele não aprende. Na verdade, quando você repreende um zombador, quem sai de lá humilhado é você. Quem sai de lá passando vergonha é você. Não é o zombador. É isso que ele está dizendo. Gente, e acontece muito isso. Por exemplo, às vezes as pessoas começam a zombar da nossa fé. Começam a zombar do nosso Deus. E a gente quer defender Deus. Mas Deus não é igual aos deuses do Egito. Deus não é igual aos deuses dos pagãos, que precisa de defesa. Lembra os deuses, né? Lembra que Gideão, né? Jogou o deus do pai dele, o ídolo lá no chão, quebrou, né? O deus deles. E o povo veio defender esse deus porque quebrou e jogou lá no chão e espatifou o deus. E o que foi que o pai de Gideão falou? Pô, que deus é esse que ele não se defende? Se o meu filho fez isso e esse Deus não gostou, esse Deus que se defenda, né? Agora vocês vão defender um Deus? Que Deus é esse que vocês precisam defender? E é isso que acontece, né? Às vezes a gente, quando é cristão, a gente acha que a gente precisa defender Deus. E se a gente não tem sabedoria, se a gente não toma cuidado, a gente passa vergonha. Não é o zombador que passa vergonha, é o crente. E às vezes até todo o meio cristão passa vergonha. Pode todo mundo passa vergonha, né? Porque é falta de sabedoria. É falta de sabedoria. A Bíblia diz que a gente não deve repreender o zombador, porque ele nunca vai aprender. Ele zomba de tudo, ele nunca vai parar de zombar. Ele vai continuar zombando. Quem vai perder a paciência é você. Aí quem vai passar vergonha é você. Aí você vai ser, nossa, mas que crente é esse? Ai, que vergonha, um crente desse jeito, né? Você passou vergonha. E é assim que funciona. Eu conheço um crente, gente, o sonho dele é ser pastor. É o sonho dele ser pastor. E ele vai para a igreja, dá culto, sabe? Um monte de coisa. Aí uma pessoa uma vez veio zombar dele, não era nem de Deus, estava zombando dele. Aqui a Bíblia não está dizendo só de zombar de Deus, mas de zombar de qualquer coisa. Um zombador, é um zombador da vida. Ele chega em você e fica zombando de você, né? Não ligue, não desça ao nível dele. É isso que Salomão está falando, não faça isso, porque você vai perder.
Essa guerra você vai perder se você fizer isso. Se você descer ao nível dele, quem tá perdendo é você, não é ele. E é isso que Salomão diz. E eu conheço uma pessoa que fez isso. Era um homem, né? Eram irmãos, gente. 2 irmãos, né? E irmãos que eu falo é de 50 anos, gente. Um tem 50 anos e um tem 40. Olha o nível, né? Um tem 50 anos, um tem 40. O de 40 anos, né? Não tem religião, entendeu? Ele até tem religião. Eu acho que ele tem religião, mas é outra religião. Sei lá. Eu não sei se ele é espírita, se é católico, alguma coisa assim. E o outro, o de 50 anos, o mais velho, ele é evangélico, ele é protestante, né? E o sonho dele é ser pastor, é o sonho dele. É ele abrir uma igreja e ele pregar para um monte de gente, é o sonho dele. Ele vive falando que sonha que ele tá pregando para milhares de pessoas, é o sonho dele, o sonho. E, gente, um certo dia, os dois se encontraram, né? Tava na rua, né? E esse meu tio de 40 anos começou a zombar do outro. Por quê? Porque o outro tinha um carro, né? Esse meu tio de 40 anos comprou um carro melhor e o outro tá com um carro ruim, né? E aí começou a zombar ali um do outro, né? Zombando um ali do outro, um do outro, um do outro. O cristão caiu na onda do zombador. Aí no início, o cristão, o que é cristão, tentava argumentar por palavras. E o zombador respondia com zombação. A paz, João. Então ele respondia com zombação. É assim que o zombador faz. Você fala algo sério, o zombador tira uma da tua cara. E é assim que funciona. E é isso que Salomão está dizendo. Não entre nessa briga. Você vai perder. Não faça isso. Quem vai sair envergonhado vai ser você, não é o zombador. É você que vai passar vergonha. E então, ele caiu na do outro. Aí ele ficava falando e o outro tirando uma da cara dele. E ele cada vez mais ficando nervoso porque o outro estava tirando uma da cara dele. Então ele começava a gritar. Então já começou a ficar pior, né? Ele começou a gritar no meio da rua, todo mundo vendo na rua. Começou a gritar. E o outro cada vez zombava mais. Cada vez zombava mais. Zombando da situação econômica do outro e zombando, e zombando, e zombando, e zombando. Até que chegou um momento que eles se pegaram no tapa, no meio da rua. Rolaram no meio da rua, se pegando. Um batendo no outro, no meio da rua. Aí os vizinhos na rua vieram separar os dois. E então, ele passou uma vergonha. Porque todo mundo, quando separou os dois, falou: mas você não é pastor? Mas você não é cristão? E com o outro, que não era nada, ninguém falou nada, gente. Mas com o que vivia com a Bíblia debaixo do braço, todo mundo falou. Mas não é você que toda vez vai para a igreja? Não é você que está sempre com a Bíblia debaixo do braço? Ou seja, gente, aconteceu o que Salomão está falando. Quem passou vergonha foi o cristão. Por quê? Por isso mesmo, não repreenda um zombador. Não vale a pena. Se você repreender um zombador, quem vai passar vergonha é você. Não compensa, porque o zombador, ele não cansa de zombar. Você vai estar repreendendo ele vai estar te zombando. Você vai repreender ele vai estar tirando uma da tua cara. E quem vai perder a linha vai ser você. E vai ficar feio para quem? Para você. Porque quem é que não poderia ter perdido a linha? Você. Então, qual é ali o nível mais alto ali, né? O teu. É que nem o jugo desigual, né? Qual é o nível, onde é pedido mais? Da tua parte. O cristão é você. Quem tem que dar o exemplo é você. É que nem aquela coisa, né? Ah, você é o mais velho, você tem que dar exemplo. É isso. O cristão, ele é o mais velho, ele tem que dar o exemplo sempre. Então você vai passar vergonha. Igual, por exemplo, às vezes você tem na tua casa alguém que zomba da tua fé, dentro da tua casa. E você não aceita essa pessoa zombar da tua fé. Essa pessoa vai zombar da tua fé, começa a zombar do teu Deus, tal. E você não aceita. E você começa a tentar repreender o zombador. O que acontece? Quem passa vergonha é você. Porque você perde a sua paz.
você não dá exemplo cristão. E a pessoa ainda chega em você e fala, ir pra igreja pra ficar desse jeito, eu prefiro não ir. Quem perdeu a guerra foi você. Não repreenda um zombador. Não repreenda. Fale com amor com um zombador. Né? Igual já aconteceu uma vez aqui na aula no Meet, né? Entrou uma vez um homossexual, um transexual aqui no Meet. E essa pessoa, nossa, ela xingava Deus de tudo quanto era nome. Aí ela falava assim, eu quero ver esse Deus, cadê ele que não vem? Esse Deus vai pro inferno. E falava um monte de coisa, Aqui no Facebook também, na aula passada tinha um falando essas coisas sobre Deus. E aqui Salomão vai falar sobre isso também. Não se preocupe com o zombador. Ele vai ter o pago dele. Você não precisa dar o pagamento dele em palavras repreendendo ele, gente. Às vezes a gente acha que a gente vai repreender o outro e vai ensinar o outro. Não vai. Não vai. Não repreenda, porque você não vai ensinar ninguém. Igual aquele dia que o transexual estava aqui falando na aula, eu não repreendi. Eu só ensinei. Comecei a falar com amor, que Deus tem um plano para ele mudar de vida, que Deus o ama, que Deus o quer, que ele se arrependa e que se ele não se arrepender, ele vai se arrepender depois futuramente. E eu só falei isso, mas eu não repreendi. Eu não fiquei falando, você tá errado, sai dessa vida, para de ser não sei o quê. Não, por quê? Porque isso, é isso que ele quer. E aí ia começar nós dois a brigar aqui, aí ele ia começar a me xingar, né? Você só julga, vocês crentes só julgam. Aí eu ia perder a linha. E nessa, quem perde é a gente. O zombador, ele não passa vergonha. Quem passa vergonha é a gente. Então, não repreenda um zombador. Porque se você repreender um zombador, quem vai passar vergonha é você. Não faça isso, né? Igual dentro da tua casa, seu pai tá zombando da tua fé, seu pai tá zombando do teu Deus, deixa ele. Deixa ele. É entre ele e Deus. Não repreenda. Porque você vai perder sua paz, não vai adiantar nada. Jesus nunca mandou a gente obrigar ninguém a nada. Tem uma passagem no Novo Testamento que Jesus diz, né? Se você entrar em um lugar onde as pessoas rejeitam a palavra dele, você tá falando e as pessoas, não, tá nem aí porque você tá falando. Jesus disse, saia desse lugar. E quando sair, limpe os seus calçados. Jesus não fala, fique lá, até enfiar na cabeça deles que eles estão errados. Jesus não fala isso. E a gente tem que entender isso, né? Às vezes o crente acha que tem que enfiar na cabeça do outro, né? E não é assim. A verdade é que quem convence não somos nós. Quem convence é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém de nada, né? A minha opinião não convence ninguém de nada. O que convence é o Espírito Santo e o que convence é a palavra, não sou eu, né? E a gente tem que entender isso. O cristão precisa entender isso, né? Quando ele começar a entender isso, vai dar tudo certo. E ele parar de repreender um zombador. Não é para repreender o zombador. A Bíblia diz que a gente não deve repreender o zombador, mas que a gente deve ensinar o caminho para o zombador. Isso sim. Igual eu fiz com o transexual quando entrou. Eu não repreendi ele. Eu não falei, ser transexual é errado, isso é pecado, você vai arder no fogo do mármore do inferno, não sei o quê. Não falei isso não. Eu não apontei o pecado dela, não repreendi ela, não fiz nada disso. Eu só falei, olha, Deus te ama. E Deus quer te levar para um lugar bom. Você não é feliz hoje, mas se você aceitar o que Deus tem para você, você vai viver muito feliz. Mas toma cuidado, porque vai chegar uma hora que vai ser tarde demais. Se você não se arrepender, lá na frente você vai, com certeza. E eu comecei a falar, gente, só sobre o amor. A Bíblia é isso. Todo o fundamento da fé cristã é o amor. Você não convence ninguém à força, você não convence ninguém pela tua opinião, você não convence ninguém pela repreensão, você convence pelo amor. Tanto que a transexual, ela xingava que Deus falava um monte de coisa. Aí no finalzinho, né, eu já contei isso uma aula, eu fiquei 40 minutos aqui pregando para ela e só falando sobre amor, gente, sério. E também falei sobre inferno, falei sobre o dia do juízo e falei sobre tudo isso. Mas eu não falei sobre ela ser transexual, não fiquei falando nada disso. Só fiquei falando realmente sobre amor e sobre o dia do juízo. Só apontei a verdade para ela.
Aí deu 40 minutos aqui falando com ela. Eu falei, ó, eu tô feliz que você tá 40 minutos ouvindo, porque você tá prestando atenção no que eu tô dizendo. Você tá me respondendo, quando você tá me rebatendo é porque você tá ouvindo o que eu tô falando, então você tá recebendo. Quando eu falei isso, ela saiu da sala. Aí quando ela saiu da sala, eu falei, gente, eu creio que o Espírito Santo tocou nessa pessoa. Ela falava horrores de Deus, ela xingava a Deus, gente, de um jeito absurdo. Depois de uns 5 minutos, 10 minutos, ela voltou pra aula. E ela falou, me pediu perdão. Ela me pediu perdão, falou que estava arrependida do que ela falou. E se ela podia assistir a aula. Não fui eu não convenço ninguém. Agora imagina se eu tivesse repreendido ela. Ela era uma zombadora, ela entrou zombando. E eu repreendo ela. Começa a repreender. Ela só ia zombar cada vez mais. Ia ficar tirando uma da minha cara e daqui a pouco eu ia ficar ofendida e eu ia cair na dela. Ia ficar nós duas aqui brigando, né? E não é assim, não é assim. É pelo amor, né? A Bíblia é isso, é amor. Você convence pelo amor. Não repreenda um zombador, senão quem vai passar vergonha é você. Não desça ao nível de um zombador. Porque a pessoa já vive zombando de tudo. Existem pessoas que saem zombando de tudo, né? Zombam do mundo, zombam de todo mundo. Aí você vai falar uma coisa séria. Sabe a pessoa que você tá falando séria, a pessoa tá zombando do que você tá falando? Aí você fica sem paciência. O certo passa a ser o errado, né? Não censure o mal. Aqui. Não vá lá e fale pro mal que o que ele tá fazendo é errado. O cara é perverso, a pessoa é ruim. Aí você chega lá e fala assim, ó, mas você tá fazendo errado, viu? Ó, você vai arder no fogo do inferno. Ó, não sei o que. É isso que ele tá falando, não faça isso. Porque se você fizer isso, quem vai ser injuriado é você, não é ele. O que é ser injuriado? É ser ofendido, é ser machucado, ser manchado. Quando você fala para uma pessoa, né, um perverso, um mal, né, você chega nele e fala assim, o caminho que você está indo errado, né, o caminho que Deus não se agrada, você vai morrer, né, Deus vai te condenar, você vai arder no lago de fogo, não sei o que, você começa a falar isso para ele, né, censurando o perverso, ele não vai ficar ofendido com o que você está falando. É isso que Salomão tá falando. Você acha que você tá machucando ele com o que você tá falando. Você acha que você tá ofendendo ele com o que você tá falando. Mas não tá. No final das contas, no final da conversa, quem vai sair de lá machucado, quem vai sair de lá ofendido é você. Ele vai falar alguma coisa vai acontecer que quem vai sair de lá e vai ficar pensando naquilo e arrependido é você. Não é ele, não. Você que vai se arrepender. E é assim mesmo, né? Então, no versículo 8, Salomão diz, não repreendas o zombador, para que ele não venha a te odiar. Olha como tem a ver com o que eu te falei. Tem a ver com o amor. Se você repreender o zombador, ele vai te odiar. Então ele não vai ouvir nada que você está falando. Mas se você falar com ele sobre amor, com amor, e não repreender ele com relação a nada, mas só falar, ele vai te ouvir. Foi o que aconteceu com a transexual. Quando ela chegou pra mim e falou, eu sou transexual, eu falei, não me interessa o que você é. Eu falei assim pra ela. Ela achou que eu ia falar alguma coisa porque ela falou que é transexual, né? Ela falou, eu sou transexual. Eu falei, tá, não me interessa o que você é, como que você se denomina, o que você é, não tô nem aí. Eu falei, não me interessa. Eu falei, eu também tenho pecados, vou ficar dando conta do pecado dos outros, já tenho meus pecados. Eu falei, não me interessa o que você é. Eu falei, a questão não é essa, a questão não é o que você é, que você acha que é, não é isso. A questão é que Deus tem uma vida muito mais feliz para você, tem coisas maravilhosas, você tem grandes coisas para viver, grandes sonhos para realizar, coisas incríveis para experimentar. E eu comecei a falar assim, gente. E é isso que Salomão está dizendo. Não repreenda o zombador, porque se você repreender o zombador, ele vai te odiar. E ele não vai te ouvir, não, ele só vai te odiar. Ele vai ficar te xingando, até que daqui a pouco ele vai sair no tapa com você, igual eu falei para vocês dos 2 homens, lembra? Vai ser assim. Então não repreenda o zombador, porque senão ele vai te odiar por causa da repreensão. Fale com ele com amor, né? Existe um jeito muito sábio de repreender alguém. Existe um tipo de correção pelo amor. Você fala a mesma coisa, só que de outro jeito, entende? Por exemplo, essa transexual, eu repreendi ela.
Eu falei que ela precisava se ajeitar com Deus, eu falei que ela precisava conversar com Deus, tudo. Mas você vê a diferença? Eu falei tudo com amor, não fiz uma repreensão pra ela. Não falei pra você precisa mudar. Isso já tá errado, esse negócio de ser transexual. Não, por quê? Porque não sou eu que convenço que ela tá errada. Quando ela entender a palavra da verdade, quando ela entender o que é a palavra de Deus, a própria palavra vai trazer na consciência dela, meu Deus, na consciência dela que aquilo é errado. Gente, acho que eu já tô meio lento por causa do remédio. Vai trazer na consciência dela que aquilo é errado. Então eu não preciso convencer ela de nada. Porque o Espírito Santo convence. Né? O Espírito Santo, quando entra na pessoa, ele mesmo convence. Ah, isso não é certo. Né? Existem pessoas, por exemplo, que são acostumadas a andar com uma determinada roupa. As pessoas andam aparecendo a polpa da bunda, tá? As mulheres, né? Andam toda se insinuando. E depois que elas se convertem, aí elas começam a se sentir incomodadas. Aconteceu isso com a minha irmã. Ela andava, gente, com a polpa da bunda aparecendo, assim, sabe? O corpo, o decote, pôs até silicone e tudo. Ela andava toda mostrando tudo. Ela se converteu, ninguém nunca falou sobre a roupa dela. Não precisou. Hoje ela não anda desse jeito. O próprio Espírito Santo falou com ela. O próprio Espírito Santo a convenceu. Então a gente não precisa fazer, a gente não precisa falar. A única coisa que a gente precisa fazer é apresentar a verdade, apresentar a palavra. E a própria palavra é que vai agir, não sou eu. O problema é que às vezes as pessoas acham que tem que expressar sua opinião junto, né? Você não tem que expressar sua opinião junto. Cada um tem uma caminhada, né? Tá bom, que a pessoa não tá fazendo, não tá certo, não tá de acordo. Não tá, mas eu não vou conseguir convencê-la que aquilo é errado. Somente o Espírito Santo vai. Quanto mais tempo ela demorar para entender que aquilo é errado, mais ela vai sofrer. E é assim que funciona. E não tem outro jeito, né? Às vezes eu vejo pastores, né, fazendo isso, né? Pastores que sobem no púlpito, ficam lá em cima dando indireta, né, pra gente lá embaixo. Às vezes é pessoa recém-convertida lá embaixo, que, sei lá, ainda tem algum vício, né, ainda fuma, ainda bebe, alguma coisa assim. Aí o pastor tá lá no púlpito, jogando indireta pra pessoa lá embaixo. E não tá falando da palavra, tá falando de opinião dele. A verdade é que cada um tem o seu tempo, né? Eu não me converti de um dia pro outro. Não, eu continuei ainda, eu levei um tempo, gente, eu levei um tempo ainda até eu realmente, sabe, parar alguns pecados, algumas coisas que, uns vícios eu demorei, não é assim não, não é assim não, né, e o povo quer que seja, o povo esquece a sua caminhada e quer cobrar do outro, né, não faça isso. Não repreenda o zombador, porque senão ele vai te odiar, ele vai acabar te odiando, né. Então aqui Salomão diz, mas repreende o sábio, porque quando você repreende o sábio, ele te ama. A pessoa sábia, gente, ela aprende até com a correção. Ele é corrigido, sabe? A pessoa chega nele e fala alguma coisa, ele não fica chateado. Ele aprende. O sábio, ele ama quando ele aprende. O sábio, ele não fica chateado quando ele é repreendido. Ele fica feliz. Ele fica contente que alguém está mostrando para ele o caminho certo, né? Então, quem você pode repreender? O sábio. A pessoa te mostra que é sábia, a pessoa vive nos caminhos do Senhor, parece, ao que a gente observa, tem sabedoria, então repreenda ela. Se realmente ela for sábia, ela vai te amar por isso. Ela não vai te odiar, não, ela vai te amar por causa dessa repreensão, né? E a Bíblia diz que existe um tipo de repreensão que eu estava falando aqui agora, que é uma repreensão diferente, repreensão com amor, né? Tem uma vez que vieram conversar comigo, e quando vieram conversar comigo, essa pessoa falou uma coisa errada. Ela estava fazendo uma coisa errada. Ela estava praticando uma coisa errada. Ela estava falando mal de outra pessoa. Ela veio conversar comigo e ela estava olhando outra pessoa. Ela falou, mas ela está dentro da igreja. E ela falando mal, que ela não dava exemplo, não sei o que, ela estava dentro da igreja. E eu ouvi. Aí depois no finalzinho eu falei assim, olha, o que cabe a nós é cada um fazer a sua parte, né? É ela com Deus. Não cabe a nós julgarmos, a gente não tem que ficar apontando pro outro, não tem que ficar falando do outro também, né? Também não tá certo você ficar falando dela, né? Então, o que a gente pode fazer é a nossa parte. O que você pode fazer com ela não é apontar os erros dela, mas falar com ela, falar, vamos ler a Bíblia juntas?
Vamos fazer aí, né, uma semana aí de estudo, né? E vão estudando que o próprio Espírito Santo vai convencer ela, vai falar com ela, né? E isso é o quê? É uma repreensão, mas é uma repreensão com amor, né? Então a pessoa até fica feliz, né? A pessoa até agradece, né? E assim é o sábio, né? O sábio é assim, o sábio é aquele que é repreendido e agradece. Aqui já aconteceu várias vezes, assim, acho que umas 5 vezes, de eu repreender aluno, né? Já teve alguns alunos assim que eu tenho uma repreendida, que estava errado, o jeito que eles estavam fazendo, o que eles falaram e tal, eu repreendia e eles agradeciam. Isso é ser sábio. É você amar quem te repreende. E o zombador não tem essa capacidade. Aí no versículo 9, Salomão diz: instrui o sábio. Você quer ensinar alguém? Não vai ensinar o zombador. O zombador não tá nem aí pro teu ensino. O zombador não tá nem aí pro que você fala. O zombador vai tirar uma da tua cara. Então, você quer ensinar alguém, você quer ajudar alguém, ajude o sábio, né? Porque ele vai se tornar ainda mais sábio. Ensina o homem que anda direito. Não ensina o torto. Você acha que o torto tá querendo aprender alguma coisa? Tá nada. Mas aquele que anda no caminho reto, aquele que anda direitinho, que ele anda, sabe, quer fazer tudo certinho. Sabe aquela pessoa honesta, né? Que quer saber se o imposto tá certo, se tá pagando tudo certinho, não gosta de nada errado. Eu gosto de tudo certinho na minha vida. Não sei. Ensina essa pessoa. Ela vai querer aprender. Mas aquele outro que gosta das coisas debaixo dos panos, fazendo. Não, esse não vai querer aprender, não. Então aqui diz, se você ensinar o homem direito, se você ensinar o homem que gosta de tudo correto, ele vai crescer ainda mais em sabedoria, ele vai ser ainda mais sábio. Então no versículo 10, Salomão diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mais uma vez ele diz, né? O princípio da sabedoria é temer a Deus. Se você quer ser sábio, comece a ser sábio temendo a Deus. O tolo não é sábio, porque ele não teme a Deus. A pessoa que anda torto na vida não é sábio, porque ele não teme a Deus. Se você quer ser sábio, a primeira coisa que você tem que fazer é temer a Deus. E aqui diz, e o conhecimento do santo é prudência. Quando você conhece o santo, quando você conhece quem é Deus, o que Deus diz, o que ele fala, como que funciona o santo, quando você compreende tudo isso, a Bíblia, quando você compreende tudo isso, você adquire prudência, é isso que ele está falando aqui. E o conhecimento do santo é prudência. Quando você conhece o santo, quando você conhece as escrituras verdadeiramente, quando você conhece quem é Deus verdadeiramente, você se torna prudente. Lembra o que é ser prudente? Ser prudente é se desviar da dor. É evitar algo que faça você sofrer. Isso é ser prudente, né? Então, ser prudente é aquela pessoa que não vai pôr a mão no fogo porque sabe que o fogo queima. E ele nunca teve essa experiência, mas ele sabe que o fogo queima porque ele é prudente. Ele não precisa sentir aquilo para saber que aquilo é ruim. É uma pessoa prudente. Eu tô saindo de casa, não tá chovendo, tá maior sol, mas eu vou levar um guarda-chuva na bolsa. Porque pode ser que chova. E se chover, eu não quero pegar uma pneumonia. Porque eu sei que pneumonia é ruim e até mata. Então eu não quero. Isso é o que? Ser prudente. Eu não preciso que aconteça para eu saber que aquilo é ruim. E a Bíblia te torna assim. A Bíblia, o conhecimento de Deus, quando você entende quem é Deus, você se torna assim. Você se torna prudente. Você se torna alguém que vai conseguir discernir um caminho onde você não vai sofrer. Você não precisa sofrer para aprender. Você não precisa passar por um negócio ruim para saber que aquilo é ruim. Não, já sei. A prudência já me ensina que aquilo é ruim, então eu não vou experimentar. Não vai ser bom para mim. É isso. No versículo 11, então diz, né? Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão, né? Então, porque por meio da sabedoria é que seus anos são aumentados. Se você quer ter uma vida longa, é através da sabedoria. A sabedoria que vai fazer você viver muito, né? Foi o que eu disse em uma aula. Existem pessoas que morrem, quando você para pra ver, foi por bobeira que a pessoa morreu, né? Você fala, nossa, foi por burrice. Gente, às vezes foi uma tolice, foi uma burrice, foi algo tão assim, que era só ter pensado que não faria aquilo e não morria.
né? Existem coisas que são assim, a pessoa morre por bobagem, né? E é isso. A sabedoria vai te impedir de morrer assim. Não é que a sabedoria vai te impedir de morrer, tá? Que a morte é certa para todo mundo, né? A primeira morte é certa, tá? Então, não é isso que vai te impedir de morrer, mas vai te impedir de morrer à toa. Quando for a tua hora, vai ser, né? Deus define a hora para cada um. Mas você não vai morrer à toa por descuido, porque você foi burro, fez uma bobagem, né? Não. Porque andou com as pessoas erradas. Quantas pessoas andam aí com as pessoas erradas, né? E são mortas ali de tabela, né? Tá andando com a pessoa errada e a pessoa estava jurada de morte, foi junto. Falta de sabedoria. E é isso, se você tiver sabedoria, você vai viver mais. Você vai se desviar desses caminhos de morte, né? Você vai levar uma vida mais saudável. A sabedoria vai te fazer viver uma forma mais saudável. Você vai ficar menos doente, porque existem muitas doenças, muitas coisas que a gente tem que são resultados da nossa vida ruim, né? Da nossa vida desregrada, né? Mas a sabedoria vai te dar saúde, a sabedoria vai te dar esse tipo de inteligência. E é isso que Salomão está falando. Então, no versículo 12, Salomão diz: se você for sábio, o lucro vai ser seu. Não vai ser de mais ninguém. Ninguém vai roubar de você. Se você for sábio, é teu lucro. Não se preocupe porque ninguém vai roubar. Né? Aquilo que eu já disse uma vez em uma aula, a única coisa que a gente realmente pode apostar de olho fechado é no conhecimento. Porque o conhecimento ninguém rouba da gente. A gente vai pro túmulo com ele, ninguém rouba o conhecimento. A única coisa que é certa, que vai ser sempre minha, é o meu conhecimento. Ninguém rouba de mim o meu conhecimento. Podem roubar casa, carro, isso e aquilo outro, mas o conhecimento não rouba. E é isso que Salomão está falando. Se você for sábio, o lucro é só seu. A vantagem é tua. Não é para outra pessoa, é para você. Então ele diz: mas se você for um zombador, o prejuízo também é só teu. Se você for um zombador, é você também quem vai sofrer as consequências, né? Existem pessoas que são assim, né? As pessoas zombam de tudo, né? Fica tirando uma da cara do outro, né? Fica zombando do outro, zombando da fé do outro, da religião do outro. Tem prazer em zombar, né? Já aconteceu isso, às vezes entram aqui na aula querendo zombar da gente, da nossa fé, pelo amor de Deus, né? Se você é um zombador, o prejuízo é teu. É só teu, não é pra mim. Não é, você não tá me prejudicando por vir aqui zombar de mim, da minha fé, do meu Deus. Você não tá prejudicando meu Deus, não. E nem me prejudicando. O prejuízo é só teu. Essa zombação que você faz prejudica só você mesmo. Então aqui, no versículo 13, Salomão diz: a verdade é que a falta de juízo é como uma mulher. Eu vou falar mulher aqui, tá, gente? Mas é tanto mulher como homem, tá? Mas aqui ele usa o exemplo de uma mulher para ficar mais claro, né? Já que a mulher que é mais assim, espalhafatosa, né? Então, assim, a falta de juízo, ela é como uma mulher. Sabe uma mulher escandalosa? Uma mulher barulhenta? Uma mulher que fica causando tumulto? Sabe? Aquela mulher que chega nos lugares e fica gritando, não sei o que, assim? Tem um negócio que passa na TV. Ai, esqueci o nome. É uma série brasileira que passa na TV. Ai, gente, eu tenho agonia toda vez que eu vejo passando essa série. Tem uma mulher nessa série que ela fala tão alto, me dá agonia de ver. Ela grita. Todo mundo fala normal. Quando chega ela grita. É horrível, é horrível. E assim, quando ela chega, você já até abaixa o volume, assim, você já fica, sabe, agoniado. Você preferia que ela não tivesse fala nenhuma. Ela, nossa, é muito chata, ela grita muito. Uma vez até os próprios participantes falaram isso lá, ela grita muito. E a falta de juízo é assim. A falta de juízo, ela não é quieta. A falta de juízo faz barulho. A sabedoria é contida. A falta de juízo é escandalosa. A falta de juízo, ela acha que tá certa. A falta de juízo faz passeata. A falta de juízo é assim.
A falta de juízo é barulhenta. Ela causa barulho, ela quer que todo mundo ouça ela, a falta de juízo. Ela quer que todo mundo ouça a causa dela. Ela acha que a causa dela é certa. É a falta de juízo. Ela é escandalosa. Vê um exemplo, né? Você vê lá, tem um negócio aqui no Brasil, né? Que é a marcha, acho que é Marcha para Cristo, acho que é Marcha para Cristo o nome, né? E todo mundo faz um percurso grande andando até um determinado lugar, e nesse lugar tem shows cristãos, né? E todo mundo faz essa caminhada, gente, tranquilamente, em paz, né? E fazem caminhadas de boa, tranquilos, em paz, sem ofender ninguém, sem brigar com ninguém, sem gritar, sem fazer nenhum alarde. Não, vai indo em paz, marchando para Cristo. E vai indo, e chega lá e tem o show cristão. E ao mesmo tempo você vê, por exemplo, outras coisas, né? Que fazem tanto barulho. O carnaval, por exemplo, né? Que é aquelas coisas, né? Caindo na rua, né? E é um barulho só, aquele negócio de bumba meu boi, não sei mais o que, um monte de barulho na rua, né? Aquelas coisas. Aquelas outras passeatas que tem, né? De causas lá diversas, não sei o que. E é tanto barulho, né? E até, você lembra, né? Da última vez, no último carnaval que teve, né? Que eles até colocaram lá a imagem de Satanás, né? Batendo em Cristo, né? E empurrando Cristo. Isso antes da pandemia, né? Tinha feito isso no carnaval, né? E é isso. A falta de juízo, ela é barulhenta. A falta de juízo, ela gosta de ser ouvida. Ela gosta de chamar atenção. A falta de juízo, ela gosta de causar tumulto, de aglomerar pessoas, sabe? Fica gritando, causando, pra vir pessoa curiosa, até pra ver, sabe? Por curiosidade, eu vou lá ver por curiosidade, né? É a falta de juízo. Mas aqui Salomão diz, mas ela é tola. Ela faz barulho, mas não diz nada. É isso que Salomão tá dizendo. Ela é tola. No hebraico, essa palavra tola significa burra, significa que não sabe de nada. Sabe aquela pessoa ignorante? É isso. Ela é tola. Não tem sabedoria nenhuma. Ela é tola, é burra. Ela não sabe de nada. Ela grita. Mas daquela gritaria toda, você não consegue tirar nenhuma sabedoria. É só burrice. É só um monte de nada. Então, no versículo 14, Salomão continua dizendo: a falta de juízo, né, que é essa que sai gritando espalhafatosa, só que ela não sabe de nada, né, mas gosta de chamar atenção, ela faz o quê? Ela pega, né, e ela gosta de se sentar à porta da casa dela. E onde que ela mora? Diz que é nas alturas, na cidade. E ela pega uma cadeira e se senta, ela gosta sempre de fazer isso. Lembra a casa da sabedoria? A casa da sabedoria... Ai, glória a Deus, acho que a febre tá baixando. Graças a Deus. Sabe a casa da sabedoria? A casa da sabedoria, lembra, ela foi edificada sob o alicerce de 7 colunas. Lembra? Olha só a casa da falta de juízo. A casa da falta de juízo, gente, foi edificada no morro. Qual é a probabilidade dessa casa cair? Total, né? Dá uma chuva, cai. Quebrou a casa, né? É isso que Salomão tá querendo dizer. A casa da sabedoria é firme, é sólida, é forte, não cai, não despenca. Mas a casa da falta de juízo cai, desmorona a qualquer momento, porque ela foi erguida sobre um morro. Cai uma chuva e leva. E é assim. E a falta de juízo, né? Olha a diferença aqui também. Enquanto a sabedoria tem empregados para sair convidando as pessoas, a falta de juízo não tem convidados. Ela não é bem sucedida como a sabedoria é. A falta de juízo não tem empregado nenhum. Ela mesma precisa sair e convidar as pessoas.
E é isso que diz. Aí ela se senta, ela mesma senta na cadeira para convidar as pessoas. Então fala que ela fica sentada na cadeira, no morro, né, em frente à casa dela, e ela começa a dizer para aqueles que estão andando nos caminhos retos. Aqueles que estão andando corretamente nos caminhos do Senhor, que estão fazendo tudo certinho, que estão indo direito, ela vai e fala com esses. E ela fala o quê? Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso, ela diz, né? Então ela diz o quê? Aqueles que estão andando no seu caminho direito, mas são simples, o que é simples, né? Esse simples no hebraico significa ingênuo, significa tolo, significa de mente aberta, significa a pessoa que se apoia na sua própria sabedoria, entende? A pessoa que acha que tá certa, né? A pessoa que acha que sabe tudo e, na verdade, não sabe de nada. São essas pessoas, os simples, os ingênuos, que não sabem de nada. Não sabem de nada. Não tem noção de nada. Né? Acham que sabem, mas não sabem de nada. E ela fala para essas pessoas. E ela diz o quê para essas pessoas? Vem para cá. Para onde? Para falta de juízo. Vem para cá. Vem para cá. E para os que não têm senso, né? Para os faltos de senso, né? Para os que não têm noção de nada, para os que não têm juízo, né? Para os que, sabe aquelas pessoas que não têm noção do que é certo e do que é errado? É isso. Para essas pessoas que não, porque o outro não sabe nada, é um burro, né? Para os burros, ela fala: vem para cá. Você que é burro, vem para cá que eu vou te ensinar. A falta de juízo vai te ensinar. E para aqueles que não têm noção, são sem noção, né? Não tem noção do que é certo e do que é errado, ela diz assim para eles, no versículo 17: a água roubada, ela é mais gostosa, viu? Do que a sua própria água. Você tem um poço na sua casa? Não pega do teu poço, não. Pega do poço do vizinho. A água dele é mais gostosa. Lembra que a sabedoria tinha falado alguns capítulos atrás? Alguns capítulos atrás, Salomão havia falado, né? Beba do teu próprio poço. Não beba do poço alheio. Você tem água, beba da tua fonte. Né? Ou seja, não traia a tua mulher. Você tá com tua mulher em casa. Você tá com teu marido em casa. Você vai buscar o marido da vizinha? Você vai buscar a mulher do vizinho? Beba da tua própria fonte. Não roube nada de ninguém. Você tem as suas coisas, use as suas coisas. Não vá roubar do outro para fazer com o outro. Qualquer coisa que seja, né? Roubar coisa física também, né? Material. Não. Use o seu, use o que você tem. Mas olha o que a falta de juízo fala. A falta de juízo fala: o que é do outro é mais gostoso. A falta de juízo fala isso. No versículo 17 ela diz: a água roubada é mais gostosa. Não usa a tua, não. Usa a roubada. E ela fala isso para quem? Para aqueles que não têm noção do que é certo e do que é errado. Ou seja, ela incentiva a fazer o errado. E o que mais ela diz? Ela diz: o alimento que é roubado, o alimento que é furtado, ele tem mais sabor. Aquilo que você vai e faz escondido tem mais sabor. Aquilo que é proibido é mais legal. É isso que a falta de juízo fala. Aí no versículo 18 diz assim, mas, é o último versículo, graças a Deus. Aí no versículo 18 diz assim, mas os convidados da falta de juízo, eles não sabem que, na verdade, todos os que vão até a casa dela e aceitam o banquete dela, os conselhos dela, morrem. E os que entraram na casa dela já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Eles não têm ideia disso quando ela convida eles. Eles acham que tá tudo bem, que tá tudo certo. Mas eles não têm ideia de onde eles estão pisando. Por isso, toma cuidado, ouve meus conselhos, né? Isso que Salomão tá querendo dizer aqui. Então, por isso, toma cuidado, ouve os meus conselhos, né? E busque a sabedoria. Porque a sabedoria vai te impedir de cair na casa da falta de juízo. E dessa casa que é difícil de você sair, viu? Aí Salomão tá dizendo, é difícil você sair. Então, toma cuidado. Amém, gente. Glória a Deus.
Que bom que eu consegui dar aula hoje, eu tava preocupada. Eu tô até um pouco melhor, graças a Deus. Ô, glória a Deus, tava com febre no início, né? Tava bem ruim, mas tô bem melhor. Deus é bom, né? Foi pela força de Deus, né? Aquilo, né? Na minha fraqueza, né? Eis que sou forte, né? Quando estou fraco, eis que sou forte, que o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. E foi isso mesmo, glória a Deus. Não foi pela minha força, não. Eu comecei a aula com 38,5 de febre, né? Mas agora eu tô bem melhor. Ainda tô um pouquinho de dor, cansada, mas eu tô bem melhor. Glória a Deus, amém. Foi Deus, Deus é maravilhoso, né? Deus é bom, amém. E eu tenho prazer de dar aula dele, né? De falar sobre a palavra dele, né? Glória a Deus por isso, amém. Amém, Duda. A Duda escreveu alguma coisa? Glória a Deus, sua voz ficou melhor ao longo da aula. Amém. Melhora 100%, Bruna. Deus abençoe grandemente. Beijos, amém. A Duda até falou que a minha voz ficou melhor ao longo da aula. Glória a Deus, Deus é bom. Amém. Eu creio, amanhã eu vou estar melhor ainda e a gente vai dar Provérbios 10. Em nome de Jesus. Amém. Porque Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Gente, então eu vou desconectar o Facebook e o Instagram, tá bom? Amém. O YouTube. Deus abençoe a todos. Um bom descanso, uma boa noite, tá bom? Até amanhã, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Deus vai nos sustentar, vai nos fortalecer para que nós estejamos aqui amanhã para mais uma aula. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, né? Ai, meu Deus, estou me sentindo até melhor. Glória a Deus, é bom demais. Amém, gente.